algo para você nessa noite que Deus tem falado muito no meu coração, e eu vejo que, de fato, é uma necessidade, e é importante porque nossa igreja é uma igreja que cresce, é uma igreja, glória a Deus, que ela sempre multiplica, nós trabalhamos com células, e isso é uma unção que está sobre nós, amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado, diga assim: há uma unção de multiplicação sobre a nossa igreja. E por isso nós crescemos, porque Deus tem nos dado graça, a graça de Deus tem estado sobre as nossas vidas, amém? Agora, é importante, nesse entendimento de que há muitos novos irmãos, e muitos que já são de muito tempo também, e que às vezes vão perdendo um pouco daquilo que é a mentalidade do que de fato é ser igreja. E eu queria ministrar para você, porque hoje em dia, né, se você vai para a internet, você vai, né, para uma roda de conversa com pessoas lá do mundo, ou às vezes até mesmo dentro da sua casa, no meio familiar, você vai encontrar muitos ensinamentos que são anti-corpo de Cristo, ensinamentos que muitas vezes são anti-igreja, ensinamentos que muitas vezes vêm para destruir a identidade daqueles que são crentes, daqueles que têm a sua fé no Senhor Jesus, e que deveria ter um posicionamento com relação a essa fé, um estilo de vida com relação a essa fé que nós vivemos e nós cremos, né? E nós precisamos ter esse entendimento, porque uma vez eu estava ouvindo uma palavra, e não era bem uma palavra, eu acho que era um devocional, e tinha nesse devocional, a tentativa daquela pessoa era tentar desfazer e mostrar que a igreja não era importante. Então, isso é algo muito perigoso. Você vai ver que muita gente, quando ele começa a ir por um caminho de queda, o primeiro passo que ele dá é atacar a igreja. Você pode dizer isso para quem está falando, você vai falar assim para ele, fala assim: a igreja, diga mais forte, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Sabe, o Senhor, na visão do Senhor, a igreja é algo muito importante. E perguntas como o que é a igreja, ou para que serve, qual que é a importância da igreja, né? Todas essas perguntas, elas precisam ter as suas respostas fixadas no nosso coração, nós que somos a igreja. Nós precisamos entender o que é de fato a igreja, qual que é a nossa importância nesse mundo, qual que é a nossa importância, qual que é o nosso estilo de vida, porque se nós não entendermos isso, nós obviamente vamos ter uma prática de vida completamente diferente daquilo que realmente o Senhor espera de nós. Agora, se nós olharmos, por exemplo, na palavra de Deus, você vai ver no livro de Efésios, por exemplo, o livro de Efésios, quantos aqui já leram o livro de Efésios? Levante sua mão, se você já leu. Então, o livro de Efésios, se você já leu, você vai perceber que o tema central do livro, o livro inteiro, é falado sobre a igreja. É isso que fala o livro de Efésios, por isso ele é o livro mais elevado, do ponto de vista de que ele enxerga tudo ao seu redor, toda a humanidade, todas as coisas, e até a própria igreja, de uma ótica espiritual, de cima, numa ótica, né, totalmente celestial. Por quê? Porque como igreja, nós somos seres celestiais, amém? Você não é qualquer um, você é a igreja do Senhor, e isso tem que ter muita importância para você, isso tem que fazer sentido na sua vida. Então, se você olhar o livro de Efésios, no Novo Testamento inteiro, nós vemos 12 afirmações ou ilustrações do que é a igreja, no Novo Testamento inteiro. No livro de Efésios tem 9. Só no livro de Efésios nós temos 9 ilustrações daquilo que é a igreja. Então, se você olhar no livro de Efésios,
Você vai ver Efésios mostrando, o apóstolo Paulo mostra para essa igreja, que ela é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Você pode dizer isso para quem está dizendo, ela fala assim, você é a noiva de Cristo. Por que nós não podemos falar mal da igreja? Presta atenção, quem é casado sabe, se alguém fala mal da sua esposa, ele não pode ter relacionamento com você. Se alguém falar mal da minha esposa, ele não vai comer na minha casa jamais. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem comunhão. Não tem. Eu tenho fidelidade e lealdade a ela. Eu não tenho lealdade a quem fala mal da minha esposa. Quem está entendendo? Por isso, quem fala mal da igreja, ele está afrontando quem? O marido. Marido que aceita alguém falar mal da sua esposa e não faz nada, merece uma peia, né? Não é verdade? Da esposa ainda. Mas a noiva, a Bíblia enxerga a igreja como a noiva de Cristo. Mas outra coisa que nós vemos em Efésios é que a igreja também é a casa de Deus. Diga, eu sou. Diga mais forte, eu sou a casa de Deus. Nós somos a casa. Isso aponta para uma construção. Nós estamos sendo construídos. Amém? É assim, é a ótica de Paulo também com relação à igreja. Nós somos a noiva, aquela que está se preparando para casar com o noivo, aquela que está se preparando para se apresentar ao noivo, mas também nós somos a casa de Deus que está em construção. Nós estamos sendo edificados, casa de Deus. Diga, eu estou sendo edificado, casa de Deus. Mas outra característica da igreja também é como família. A igreja é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. O mundo não é a família de Deus. Todas as pessoas não fazem parte da família de Deus, mas a igreja é a família de Deus. Isso é importante, por quê? Porque numa família tem problema? Numa família, ela nasce pronta? A família nasce pronta? Não, a família ela é construída. Eu estava ouvindo alguém falar, e ele disse que quando um homem casa com a mulher, eles não são família ainda, eles só são um casal. Eles ainda não são uma família. Quando nascem os filhos, é que vira uma... Eu nem sei se ele está certo não, mas preste atenção. A família é algo que precisa ter ordem dentro de uma casa. Tem que ter a figura do pai, a figura da mãe, tem a figura dos filhos, tem um ambiente de aprendizado, de crescimento, um ambiente de saúde, um ambiente de vida. Sabe, isso é família. A família, ela tem vários aspectos, mas ela também tem muitos problemas. E na família de Deus não é diferente. Alguém que ele fala, eu só vou para a igreja, e ele tenta escolher uma igreja perfeita, no dia que ele vai para essa igreja, ele estraga ela. Por quê? Porque não existe igreja perfeita. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala assim, você não é perfeito. Fala, por isso não exija de alguém ser perfeito. Você está entendendo? Então, a igreja, ela tem suas imperfeições, mas nós somos a família de Deus. Diga amém. Agora, a Bíblia também nos enxerga como um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. Não é precioso isso? Você não tem nada a ver com aquilo que você era antes de conhecer a Jesus. E isso é precioso. Aquilo não é mais a sua identidade. Quando você se torna igreja, agora você se torna um novo homem. Diga assim, eu sou. Diga mais alto, eu sou um novo homem. Diga assim, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, inclusive a minha identidade, amém? A minha e a sua identidade se fizeram novas. Nós somos a nova criação agora do Senhor. Mas também, se você vai lá para Efésios 6, você vê Paulo mostrando a igreja como um exército. Pastor Mauro escreveu as armaduras dos filhos de Deus.
O livro é baseado no Efésios 6, porque mostra a igreja nesse aspecto, o aspecto de exército. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, pegar o capacete, pegar o peitoral, a espada, o escudo. Todas essas características são características de exército. Então a igreja também tem o seu aspecto de exército. Nós guerreamos uma batalha, nós estamos travando uma batalha, e a nossa luta não é contra carne e nem sangue, a nossa luta é espiritual. Nós estamos guerreando espiritualmente, eu gostei disso que o pastor Ingrid fez aqui, orar por salvação. Você sabe por quê? Porque essa é uma das lutas da igreja, é uma das guerras que nós enfrentamos. Eu estou aqui porque eu sou fruto de alguém que se dedicou a guerrear, me levar para o encontro, e lá eu pude receber Jesus. Você está entendendo? E é muito provável que você que está me ouvindo, você é fruto disso também, fruto de uma guerra que alguém lutou. Você é fruto de uma guerra que alguém travou pela sua vida, em oração, em busca, em ser chato. Quem aqui teve um anjo da guarda chato, que ficou no seu pé? Se ele estiver perto de você, você não precisa levantar a mão, né? Mas eu tive um anjo da guarda chato, ele ficava na minha cola, e naquela época era 12 lições, não era 8, e ele ficava na minha cola toda semana, e não era só uma vez por semana não, ele ficava quase todo dia. Agora, isso é importante, por quê? Porque é um preço, é uma batalha. Mas a Bíblia também diz que a igreja é o mistério de Deus. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: nós somos o mistério de Deus. Por que o mistério de Deus? Porque desde a criação, tudo que Deus planejou era a igreja. Por isso, Efésios, Paulo diz que a igreja é o mistério de Deus que estava oculto e foi revelado. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos também, como Efésios diz, a obra-prima do Senhor. É outra característica nossa. A criação mais bela, aquilo que Deus fez com mais excelência é a igreja. Aquilo que Deus se orgulha em ter na terra, presta atenção. Por isso que eu estou te dizendo, quem vai contra a igreja, ele está indo contra o próprio Deus. Porque a igreja tem muitos valores para Deus. Deus olha para a igreja de uma maneira muito positiva. Deus não olha para a igreja de uma maneira negativa, nós olhamos. Nós queremos apontar o dedo para a igreja e falar o quê? Que eu acho que tinha que ser assim, que eu acho que os irmãos são defeituosos, que eu acho que o irmão é fofoqueiro, que eu acho que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, que o irmão não sei o quê. Presta atenção, não é assim que Deus olha para a igreja. Eu vou te mostrar só uma coisa. Você sabe qual que era a pior igreja, do ponto de vista nosso, natural, na Bíblia? É a igreja de Corinto. E se você ler 1 e 2 Coríntios, você vai ver que lá em 1 e 2 Coríntios, o Senhor, ele tem uma posição com relação àquela igreja. O próprio apóstolo Paulo chega e inicia a carta, falando o quê? Aos santificados e chamados a ser santos. Esse era o ponto de vista de Deus com relação àquela igreja. Uma igreja que o pessoal, quando ia beber a ceia, se embriagava. Um pessoal que, quando ia comer o pãozinho da ceia, eles comiam para encher a barriga, para não precisar jantar em casa. Um pessoal que tinha um caso de imoralidade dentro da igreja, e as pessoas não se importavam em exortar o irmão, não se importavam em confrontar o irmão. Pelo contrário, Paulo diz que eles dissimulavam, eles eram complacentes com o pecado. Porque, presta atenção, graça não é ser complacente com o pecado. Você está entendendo? Graça não é isso. E o apóstolo da graça diz: vocês estão sendo complacentes com o pecado. Mas ao mesmo tempo que Paulo trata de questões dentro da carta, Paulo tem um olhar para eles como: vocês já são santos,
santificados, vocês já são justos, o Senhor é com vocês, não existe nenhum dom que vos falta, vocês já têm todas as coisas, está entendendo? Esse é o posicionamento de Deus com relação à igreja. Quantos são igrejas aqui? Diga amém. Deus tem olhos bons para nós, Deus não tem olhos maus a nosso respeito, mas olhos bons. E é assim que nós precisamos nos posicionar, quando nós lidamos com a célula, nós falamos da célula, nós falamos dos irmãos, nós falamos da igreja de maneira coletiva, nós precisamos ter muito cuidado, e aprender a falar de acordo com Deus, como Deus enxerga, e não como nós enxergamos. Quem está entendendo, diga amém. Mas uma última característica que eu gostaria de falar também, que há em Efésios com relação à igreja, é a característica de corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Diga comigo assim: a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Essa é outra ilustração para mostrar qual que é a nossa funcionalidade, qual que é a nossa importância diante do mundo espiritual e para Deus. Se eu e você, nós somos o corpo de Cristo, eu te pergunto, qual que é a sua importância então? Qual que é a nossa relevância neste mundo? O que que o Senhor espera de mim e de você? Se você pegar todas essas características, você vai perceber que todas elas vão trazendo aspectos que vão nos norteando para aquilo que nós devemos ser e qual estilo de vida nós devemos ter. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Jesus e o seu corpo, eles são um, assim como a sua cabeça não pode separar do seu corpo, porque senão acontece o quê? Você morre. Você não pode também lidar com a igreja separada de Cristo, porque a igreja é o corpo, eles estão interligados. Valorizar o corpo é valorizar Cristo. Pessoas que falam mal do corpo estão falando mal de Cristo. E lá em Atos capítulo 9, versículo 3, a Bíblia diz, numa experiência de conversão de Paulo, a Bíblia diz que, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí olha o que Saulo diz. Saulo aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu... Mas Paulo, na verdade, não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo quem? É bem provável que ele nem conhecia Jesus, não sabia nem quem era. Mas naquele momento de afronta, Paulo estava perseguindo a igreja. A Bíblia diz que ele arrastava os cristãos das casas, ele espancava, batia, alguns eram mortos. E Paulo, ele tinha esse zelo pelo judaísmo, pela religiosidade, e para ele zelo era matar cristão. Era um aspecto que havia naquela época do judeu para com o cristão. E Paulo era daqueles que encabeçavam, e de repente ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou: Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo falou o que para ele? Senhor, quem é o Senhor? Nem sei quem que é o Senhor, estou perseguindo os cristãos, um monte de gente aqui que está querendo levantar um rei dos judeus, estou perseguindo eles, o Senhor não sei nem quem é. E ele fala o quê? Eu sou Jesus, perseguiu eles, perseguiu a mim. É isso que Jesus está falando para Saulo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Amém? Agora,
Sabe o que eu estava meditando nesses aspectos que Paulo fala em Efésios, sobre a igreja, em todos esses aspectos que eu citei, e achei algo muito interessante, porque todos os aspectos da igreja, eles são mencionados e eles são mostrados num aspecto coletivo. Eles não mostram a igreja num aspecto individual, eles mostram a igreja num aspecto coletivo. O que eu estou querendo dizer para você? É que não tem como você ser igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Não existe igreja de uma pessoa. Eu sirvo a Deus na minha casa. Você não é igreja. Eu não preciso de uma instituição para ser igreja. Precisa. Você que pensa. Você precisa de pessoas, você precisa estar em comunidade, em comunhão, vínculos. Então, se nós olharmos todos esses aspectos, você vai ver que um tijolo sozinho, ele não constrói uma casa para Deus. Você é uma pedra dentro da construção casa para Deus. Nós somos pedra, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, Ele é o fundamento. Paulo diz em 1 Coríntios 3, se eu não me engano, 3:10. Agora, se você olhar, você não vai ver um tijolo sozinho sendo uma construção inteira, ou sendo uma casa. Você não vai ver um vestido de noiva sendo uma noiva. Uma maquiagem, um batom, um brinco, um adereço, alguma coisa assim, sendo uma noiva de maneira completa. Não, não é. Tudo completa. Se você olhar, você não vai ver um homem sozinho ou uma mulher sozinha. Não caracteriza uma família. Você não vai ver também um membro caracterizando um corpo. E você não vai ver um soldado caracterizando um exército. Por isso, a maneira como Paulo apresenta a igreja é de maneira coletiva. Por quê? Porque nós somos igreja quando nós estamos reunidos juntos, quando nós estamos ligados, quando nós estamos conectados aos outros. E você pode estar me ouvindo hoje aqui, e eu quero te dizer, se você não está conectado a alguém, você não é igreja. Você precisa estar conectado a pessoas, precisa estar conectado a outras pessoas para se tornar igreja. Então, projeta para mim Efésios, capítulo 4, versículo 16. O que faz, então, de mim uma igreja? É a comunhão que você tem com pessoas para o mesmo propósito. O que faz de você igreja é o vínculos, as ligações, as conexões que você tem com os irmãos em busca de um propósito. Isso é ser igreja. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim: de quem todo o corpo, igreja, bem ajustado e consolidado pelos auxílio de toda junta, segundo a justa de cooperação de cada parte. Em algumas traduções está em cada membro. Cada membro efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Presta atenção. Você precisa crescer para você cooperar com a construção a nível maior. Você precisa evoluir para que a igreja evolua. Se você cresce, a igreja cresce. Se você prospera, a igreja prospera. Se você avança, a igreja avança. Se você ganha gente para Jesus, a igreja cresce. Por isso o texto está falando o quê? Que todos nós somos o corpo. Mas quando o corpo está ajustado, consolidado e ligado, um membro no outro, então cada membro, ele efetua o seu próprio crescimento, seu próprio aumento. Para quê? Para que a edificação toda possa crescer em amor. Quem está entendendo, diga amém. Então esse
isso daqui é importante demais, nós temos esse entendimento. Se nós temos esse entendimento, então, nós precisamos entender qual que é o nosso papel, qual que é a nossa identidade. Porque as vozes anti-igreja, muitas vezes têm afetado a identidade de muito crente. Agora eu quero advertir você hoje sobre uma área de ser igreja, que muitos desses ensinamentos têm destruído no coração, na mente de muitos irmãos, que é a área da reunião. Diga para quem está do seu lado, fala assim, a reunião. Fala assim, o congregar, o estar junto. Para que eu preciso ir no culto? Para que eu preciso ir na célula? Para que eu preciso estar junto com as pessoas? Por que eu preciso reunir? Por que, pastor, que eu preciso reunir? Eu quero te dar alguns motivos por que você precisa reunir. E o primeiro deles está lá em João capítulo 20, versículo 19. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração e que você fosse um propagador dessas verdades que eu vou te ensinar hoje aqui. Pastor, eu já sei disso, eu sei que é importante, mas preste atenção, tem uma cadeira vaga aí do seu lado? Quem tem uma cadeira vaga, levanta sua mão assim. A visão daqui de cima ainda é um pouco mais terrível. Mas preste atenção. Se todos os membros do centro viessem num culto dia de domingo, tinha que trancar a porta e ficar uns 300 lá do lado de fora. Isso contando que colocou cadeira extra. Você está entendendo? Então, por que tem muita cadeira vaga? É porque é bem provável que tem gente que ele não valoriza reunir. E eu estou te falando isso, eu não estou te falando de algo que eu acho. Eu sou pastor. Eu lidero uma rede de adultos. E eu conheço irmãos que estão lá, nos meus relatórios, que os meus líderes passam para mim toda semana, que ele passa 2 meses sem vir no culto, e para ele tanto faz. Ele passa 1 mês sem vir no culto, para ele tanto faz. Ele fica 1 mês sem ir na célula, para ele tanto faz. Preste atenção, eu não estou falando de casos extremos, eu não estou falando de casos excepcionais, eu estou falando de casos que se tornou uma mentalidade de que não precisa reunir. É um vírus que nós precisamos combater hoje, precisamos atacar e colocar o remédio da maneira correta. Para quê? Para que nós possamos crescer como igreja. Se você cresce, a igreja cresce. Se esses irmãos crescem, a igreja cresce. Nós somos o corpo. Se um membro do corpo, ele está paralisado, imagina, isso se chama deficiência, é um tipo de deficiência que aquela pessoa está tendo. Um corpo que tem uma parte paralisada, isso é uma deficiência. E hoje nós estamos aqui para fazer uma fisioterapia, quem está entendendo, diga amém. Então, Deus tem algo para você. Isso precisa vir no seu coração, para que você possa também passar isso adiante. Agora, João capítulo 20, versículo 19, diz assim, olha só esse texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Trancadas as portas da casa, onde estavam quem? Os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Projeta para mim João 20, versículo 26. Olha só, isso daqui foi no domingo. Aí olha o que o texto diz. Passados quantos dias? Que dia que era?
Domingo de novo. Estavam outra vez ali reunidos quem? Quem? Os seus discípulos. E Tomé estava... Por que ele fala isso? Por que ele separa Tomé aqui? Porque na primeira reunião Tomé faltou. Tomé não foi no primeiro domingo. No dia da ceia ele faltou. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Presta atenção aqui, para mim é um dos momentos, uma das experiências mais poderosas que aconteceu com os discípulos. Foi ver Jesus Cristo ressurreto na frente dele, no meio deles. Uma das primeiras aparições de Jesus foi numa reunião. Jesus, primeiro motivo que eu quero te dar para você reunir é porque Jesus aparece nas reuniões. Jesus se manifesta nas reuniões. Jesus não anda se manifestando no individual. Jesus se manifesta nas reuniões. Quando você está junto com os irmãos, pastor, mas isso é bíblico que o senhor está falando? Não foi eu que disse. Mateus 18, 20, olha o que diz. Aqui é próprio Jesus dizendo, olha o que ele falou. Mateus 18, 20. Eu pulei um texto, mas é esse mesmo, depois eu volto no outro. É porque ele lá já tem os textos, tudinho que eu vou abrir. Para facilitar, né? Vocês estão vendo que está rápido, né? Então, Mateus 18, 20 diz: porque onde estiverem dois, sozinhos, onde estiver alguém sozinho, se alguém for lá para o seu quarto sozinho, ligar o som e começar a orar, o Senhor vai se manifestar no meio dele. É? Não, a promessa de Jesus é qual? Onde estiverem dois, ou três, ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu nem estarei não, eu estou, já é algo certo, está resolvido. Eu quero te dizer, Jesus está aqui nessa noite. Ele está, já está. Você não precisa chamar Ele, Ele já está, é uma promessa. Ele já está aqui, desde o primeiro momento deste culto, até o último momento, Jesus está aqui. Quando todo mundo for embora daqui, Ele vai ficar? Não, não vai ficar, porque Ele só está aqui porque tem 2 ou 3 reunidos, tem pessoas reunidas, é isso que faz com que Jesus se manifeste. Jesus se manifesta onde tem reunião. Presta atenção, tem coisas, oportunidades, que nós deixamos passar, e que nós perdemos, simplesmente pelo fato de não estávamos naquele lugar, na hora que Jesus manifestou. Então, eu já tive experiências nesse sentido também, de pessoas falar, olha, tal reunião foi tão poderosa, você precisava estar lá, e eu falava, eu precisava mesmo, eu faltei, eu precisava estar lá, mas há uma necessidade, como igreja, nós precisamos entender essa necessidade de estarmos reunidos, porque onde nós estamos reunidos, com outros irmãos, Jesus vem para manifestar. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia também diz algo muito interessante. Era um momento, dia de Pentecostes, e estavam todos o quê? Olha o que diz. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todo mundo começou a ser cheio. Por quê? Porque eles estavam reunidos. A ordem, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi o quê? Vocês precisam ir para Jerusalém, e aguardar até que do alto sejais revestidos de poder. Eles pegaram e falaram, então vamos lá, vamos reunir, vamos lá para a igreja, reunir, nós vamos reunir como igreja, até que o Espírito venha. Eu quero te dizer, o Espírito Santo manifesta
nas reuniões. Há uma diferença entre você estar aqui me ouvindo essa palavra agora, e tem alguns irmãos, porque agora nós disponibilizamos a palavra no YouTube, não é verdade? E é maravilhoso, eu ouço a palavra pelo menos mais 2 vezes durante a semana, no YouTube. E alguns irmãos, eles falam, não, a palavra vai estar no YouTube, eu não vou no culto hoje não, hoje eu vou curtir o Faustão. Não é? Eu vou curtir o Faustão. Eu vou curtir, eu não sei nem o que passa hoje, né? Eu vou curtir a TV, o Netflix. Eu vou curtir, vou sair, vou para a praia, vou para chácara, vou para fazer... Não vou reunir hoje. Segunda-feira, terça-feira, que eu acho que eles colocam terça-feira, eu vou lá no YouTube e assisto a palavra do domingo. Pois é, eu vou te dizer uma coisa. Há uma diferença entre você estar ouvindo aqui agora, nesse ambiente. Nesse ambiente, o Espírito está manifestando. O Espírito está convencendo, o Espírito está entrando, o Espírito está abrindo seus olhos de uma maneira sobrenatural, só porque você está do lado do seu irmão. Tem nada a ver com o pregador aqui, tem a ver com o irmão que você está do lado, porque foi essa a promessa de Jesus. Eu vou manifestar no meio deles, quando eles estiverem reunidos, mas lá na sua casa, assistindo a TV, você não está reunido. Você está entendendo? A promessa não é para o YouTube. O YouTube é para você ruminar, ouvir de novo, receber novamente, mastigar e sugar todos os nutrientes da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Mas o culto tem um ambiente que Deus marca. Jesus marca neste ambiente, o Espírito Santo age neste ambiente, porque é um ambiente de reunião. Quem está entendendo, diga amém. Diga amém mais forte. Segundo motivo, está lá em Atos 2,46. Pastor, por que eu preciso reunir, pastor? Olha o que diz o texto. Isso daqui era o estilo de vida. Presta atenção, vou te falar uma coisa, olha para cá. Você quer acertar em ser igreja? Não sai imitando qualquer um que você vê por aí, não. Imita como que era a igreja dos apóstolos. Você está entendendo? Quer acertar? Imita eles. Nós buscamos de toda forma ser uma igreja apostólica, uma igreja que está no fundamento dos apóstolos. Queremos fazer aquilo que os apóstolos fizeram, porque isso sim, nós queremos que foi algo poderoso, algo de Deus, algo que o Senhor estabeleceu. Agora, olha qual que era a experiência de vida, o estilo de vida da igreja dos apóstolos. Diariamente, eles perseveravam o quê? Unânimes. Uma vez por semana? Não era só no domingo. Era que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eles perseveravam unânimes no templo. E partiam pão aonde? Todo dia. De casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade no coração. Isso é poderoso. Essa é a experiência da igreja dos apóstolos. Nós só temos culto dia de domingo, e tem gente que fala, eu não preciso. Um dia na semana. Não, para ser mais exato, nós temos 2 dias. O dia do culto aqui no domingo e temos a célula, não é verdade? Todo mundo aqui participa de célula, sim ou não? Então, nós temos 2 dias de reunião na semana. Alguns têm mais, e eu vou te dizer, esses que têm mais, eles são diferenciados. Você percebe em conversar com eles. Quem reúne mais, você vai perceber. Presta atenção, olha para cá. Quem reúne mais, você percebe que ele tem outro conteúdo,
ele tem outra presença, ele tem um olhar diferenciado, ele tem uma postura diferenciada, ele tem um relacionamento com Deus diferenciado, ele tem experiências a mais do que os outros. Isso é interessantíssimo. Mas presta atenção, por que nós temos que reunir? Porque os apóstolos e a igreja do Novo Testamento se reuniam. Eles são modelo para nós. Nós queremos, novamente, nós queremos copiar aquilo que os apóstolos fizeram. Quem está entendendo, diga amém. Outra característica, outra razão pela qual nós deveríamos nos reunir, está lá em Salmos 133, versículo 1. Olha aqui no Data Show, o que diz o texto? Ó, quão bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No original, essa palavra aqui no original, a palavra unidos, ela vem do hebraico, uma palavra que a pronúncia é yachad, que significa reunidos ou todos juntos numa reunião. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: como é bom e agradável viverem em comunhão, os irmãos estarem todos juntos em comunhão. É isso que o texto está falando. Por que é bom e agradável? Olha o versículo 2. Olha o que diz. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Olha o versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, presta atenção, olha a promessa aqui, ó, para quem está reunido com os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos reunidos, presta atenção, agora eu vou te falar algo muito importante para você guardar no seu coração. E você vai guardar para você e você vai passar para outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente que anda com você e ele não está aqui hoje. Mas presta atenção, existem bênçãos que só são liberadas na reunião. Um crente que não reúne, ele não tem plenitude, ele não recebe plenitude da parte de Deus. Muita gente fala, pastor, eu preciso, pastor, me ajuda. E eu ouço muito isso, porque muitos irmãos me mandam mensagem, me ligam, falam comigo, me chamam para conversar. Pastor, preciso vencer isso, preciso vencer o pecado, preciso vencer a situação, preciso vencer. E uma das coisas, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: primeira coisa, você precisa estar nos cultos e na célula. Primeira coisa. Se você não estiver no culto e na célula, se você não estiver vinculado, e o sangue da cabeça não passar por esse membro, a vida que está na cabeça, que é Cristo, não passar por esse membro que está conectado ao corpo, ele vai morrer, ele não vai receber vida. Nós recebemos vida só porque nós estamos conectados. Só porque eu estou ligado ao meu irmão, eu já recebo vida, eu já recebo bênção, porque é uma promessa. A vida vai vir, bênçãos serão liberadas, porque eu me tornei igreja plena, conectada. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importante. Quem não se reúne, ele fica impedido de receber algumas bênçãos. Quarta razão, porque que alguns precisam reunir, não estão reunindo, precisam voltar a reunir. Nós já estamos aqui reunindo. Você está aqui porque eu entendo que você
dá importância para isso aqui. Você dá importância em estar aqui ouvindo a palavra. Semana passada foi poderoso. Culto semana passada, a palavra foi maravilhosa. Que palavra! Eu fui muito abençoado. Mandei várias mensagens para o João Pedro. Um ambiente poderoso, mas vou te dizer, foi um culto diferenciado também. Nós tivemos que acrescentar várias cadeiras lá atrás, porque não coube. E eu vou te falar, faltou muita gente ainda. Faltou muita gente. Porque é simples, aqui cabe 1.280 pessoas, eu acho. 1.200 pessoas. Só aqui no centro nós devemos ter umas 1.500, 1.600 pessoas. Se viesse todo mundo, umas 300 iam ficar lá fora. Nós não ia ter nem cadeira para completar. Tivemos que pegar dos kids as cadeiras e completar lá. Agora preste atenção. Nós devemos reunir porque Hebreus 10, 25. O Senhor nos dá uma ordem. Eu tinha um casal que andava comigo. Eu falava, eu confrontava muito eles, porque eles vinham de uma igreja que estava em outra dispensação. Uma dispensação da lei, que não entende de lei. Sabe nem o que está escrito. E eles andavam por aquilo que a avó deles ensinavam. E um dos confrontos que eu tinha sempre com esse casal era o seguinte, eu falava, larga o que a vovozinha de vocês ensinou e passa a ler o que Deus está falando na palavra. Que é isso que tem poder. Larga o tradicionalismo e ouve o que está escrito. Porque o que está escrito é que... Aí uma das coisas que eu lembro de ter perguntado para eles, eu falei o seguinte, irmãos, se Deus desse uma ordem clara para vocês, o que vocês fariam? Eles falaram, pastor, com certeza a gente responderia. Então tá bom. Aí eu peguei esse texto aqui e mostrei para eles. Olha o que o apóstolo Paulo, quem crê que o apóstolo Paulo era homem de Deus? Só esses? Quem crê, levanta sua mão assim. Você crê que ele é homem de Deus? Você crê que o que ele falou é palavra de Deus? Agora olha o que ele está dizendo aqui. Se você crê que Hebreus foi ele que escreveu, eu creio. Ok? O texto diz assim, não deixemos de congregar, reunir. Não deixa de reunir, irmão. Não deixa de ir no culto. Não deixa de ir na célula. Não deixa de estar ligado aos irmãos. Não deixemos de congregar-nos, de reunirmos, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? Ensinos. Vamos ensinar todo mundo. Vamos ensinar a importância de reunir. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O apóstolo Paulo. Você sabe por quê? Porque o problema que nós temos hoje não é diferente do problema que tinha naquela época. Naquela época também tinha os mesmos problemas. Tinha gente falando, não precisa ir no culto. Para que você vai no culto? Culto todo domingo, todo dia. Leva logo seu colchão para a igreja. Todo dia você está lá. Todo dia você está com esse pessoal. Agora você mudou de vida, também mudou de amigos. Porque você não se muda logo para a igreja. Está entendendo? Naquela época tinha isso também, não era só nos dias de hoje não. Tinha os problemas, e Paulo está falando o quê? Continua ensinando, ensina, porque é isso que crente faz, é isso que igreja faz. Só tem como ser caracterizada igreja se você estiver reunido, congregado. Isso é importante. E para encerrar, nós devemos reunir, devemos estar nas reuniões, por causa dessa segunda parte do texto aqui, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, vamos ensinar. Amém?
Esse foi a primeira parte. Olha a segunda parte. Tanto mais quando vedes que o dia, e o dia aqui está com D maiúsculo, se aproxima. Nós devemos reunir, porque reunir tem tudo a ver com o dia do Senhor. Pastor, eu não sei o que é isso. Eu quero te dizer, se você entende de Bíblia, você sabe que o dia do Senhor, ele é o dia da ira do Senhor. O dia do Senhor não é um dia festivo, não. O dia do Senhor que a Bíblia se refere, é o dia que Deus vai executar juízo. Isso se refere lá à grande tribulação. E o que é que Paulo está falando para nós? Não deixa de congregar, porque o dia está se aproximando. Se você não congrega, se você não reúne, como que você vai ser transformado? Para você ser aprovado lá no dia. Se você não está junto com os irmãos, como que você pode crescer? Se você não está perto dos irmãos, como que você pode avançar? Como que você pode se tornar um vencedor, se você não está sendo lapidado? Se a sua mente não está sendo renovada? Se o Espírito não está fazendo algo na sua vida, se você não está recebendo plenitude, como que você vai ser aprovado nesse dia? Preste atenção, nós nos reunimos porque nós temos fome e sede do Senhor, nós nos reunimos porque somos humildes, só gente humilde. Eu poderia acrescentar esse tópico à minha pregação, não fiz, poderia ter acrescentado o tópico também da fome e sede, não fiz. Por quê? Porque eu só quero citar para você, quem reúne é porque tem fome de crescer, tem fome de avançar. Quem despreza a reunião, seja ela do culto, seja ela da célula, é porque ela despreza aquilo que há naquele lugar. E se você despreza aquele ambiente, você jamais vai receber daquele ambiente. Assim como o texto da palavra diz que aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, ele vai receber o quê? O galardão, a recompensa que vem da vida do profeta. Se você está me ouvindo e você me reconhece como homem de Deus, como profeta de Deus, eu quero te dizer, tem bênção sendo liberada sobre sua vida hoje. E só você vai receber. Mas se você não reconhece, eu vou te dizer, eu posso gritar, eu posso ajoelhar aqui no chão, eu posso chorar, posso fazer teatro, posso dançar, posso cantar, posso fazer o que eu quiser. Você não vai receber nada. Se você despreza essa reunião não pode tocar a sua vida. Se você despreza a sua célula, a reunião da sua célula, a vida do seu líder de célula, você não vai receber dele. E, consequentemente, você também não vai crescer, não vai ser transformado. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo o quê? O dia do Senhor se aproxima, você precisa reunir. Você não pode faltar reunião, porque isso está sendo forjado em você. O fato de você estar com os irmãos, se relacionando com os irmãos, um está lidando com o outro, tem problema, tem, porque nós somos família. Alguns membros do corpo de vez em quando incomodam o corpo, não é verdade? Você dormiu de mau jeito, está doendo, está doendo o quê? Está doendo o ombro, está doendo o braço. Eu já acordei, tinha um braço debaixo de mim. E não, aí eu segui, né? Para saber onde ia dar esse braço, se era da minha esposa. Aí eu descobri que o braço era meu, é porque eu dormi em cima, prendeu o sangue e o braço ficou gelado. Aí eu não sentia. Estava incomodando o braço debaixo de mim. Alguns membros às vezes incomodam, mas só pode ter transformação e crescimento, avanço, lapidação, quando há ligação, conexão. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé onde você está.